CBN Debate. Decisão. Apresentação: Wagner Gomes. E vamos começando nossa conversa, abraçando os amigos e a amiga, especialistas em ciência política, política internacional. Mas eu quero, inicialmente, dar o meu abraço para quem está mais distante de todos nós aqui. O mestre em ciências políticas, Marco Alves, que está na África. Quero lhe dizer inicialmente, Marcos, que no último sábado estive com o vosso pai aqui, você que é filho do chefe Jaime, tão querido chefe Jaime aqui em Pernambuco. Estivemos lá no Tasca Ibérica, e lá também eu pude saber da sua mais recente felicidade, já que você é pai de uma bela garotinha ainda aqui na África. Não é isso? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia, Wagner. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia aos colegas debatedores. Muito obrigado pelo carinho e atenção. E sim, fui abençoado por uma menina chamada Gaia faz agora 15 dias. Muito bem. Parabéns mais uma vez para você. Muito obrigado. Vou lhe apresentar aqui a professora, mestre em ciência política também, e colega minha também, jornalista, Deigenane Santos. Prazer revê-la, professora. Acho que fazia alguns anos que a gente não conversava, né? A gente não tinha um contato assim, mesmo que fosse um contrato, mesmo que seja um contato online. Seja bem-vinda, muito obrigado. Prazer, Wagner. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, agora, né, em outro ambiente, mas feliz de revê-lo também, colega de profissão aí. E para mim será mais uma vez um prazer estar aqui para a gente, de alguma forma, tentar destrinchar essas questões, não é, do mundo, do cenário internacional, para o público, para a audiência, para que todo mundo possa compreender o que está acontecendo. Então, para mim, realmente é um prazer. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E o cada vez mais jovem professor, cientista político também, Thales Castro. Prazer revê-lo, professor. Tudo em ordem? Querido Wagner, muito bom dia. A alegria é toda nossa estarmos aqui. Saudações a todos os ouvintes da CBN. E mandar um abraço carinhoso e parabéns para Marco Alves e também para minha querida Deigenane. Muito bom dia. Professor, vamos começando com o senhor, professor Thales Castro. Gostaria que você trouxesse um apanhado na sua visão sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Muitos citam uma frase que é até um certo clichê, né? Uma nova ordem global. É isso que está acontecendo, professor? Eu acho que a pergunta adequada, Wagner, é o que é que não está acontecendo, né? Porque o mundo está em tamanha ebulição, né? Nesse multiverso que a gente está tendo tudo ao mesmo tempo agora. Eu acho que, em síntese, Wagner, sim, nós estamos diante de um câmbio, né? De uma mudança estrutural de ordem. Essa mudança ela não foi plantada ontem, nem tampouco com a assunção do presidente Trump no dia 20 de janeiro desse ano. Essa reestruturação vem sendo gradativamente implantada a partir de 2020, com uma guerra mundial viral, da pandemia do Covid, que ceifa a vida de 5, 6 milhões de pessoas no mundo, e dentro desse invólucro belicista viral, nós vamos ter a retirada das tropas americanas daquela campanha desastrosa que acabou sendo um grande passivo de política externa para o presidente Biden, o ex-presidente Biden, naquele 15 de agosto de 2021, e na esteira nós vamos ter o quê? Invasão da Rússia. Eu pensei longe aí, da União Soviética, essa foi extinta em dezembro de 91, mas vamos lá. A invasão da Rússia à Ucrânia, e que permanece agora com possibilidades de um cenário de paz, a que custo, a que grau, é um debate que a gente vai ter certamente muito efervescente agora, e esse cenário, Wagner, e para os ouvintes da CBN, marca essa transformação. Quando nós estamos diante dessa fratura de findar uma ordem anterior que já envelhecida está, para emergência da nova ordem, esses fenômenos são muito típicos, eles são muito emblemáticos dessa mudança tectônica. Uhum. Agora, professora Deigenane, as coisas vão acontecendo no formato rolo compressor, né? O governo norte-americano, capitaneado por Donald Trump, anuncia várias medidas, uma atrás da outra, e umas vão e retornam, e depois vão novamente. E muitas já fizeram esse movimento de ida e de volta, causando, evidentemente, uma certa insegurança, principalmente no mercado econômico, não é? Que, evidentemente, trabalha com previsibilidade. Então, quando se coloca um cenário desse de imprevisibilidade, o mercado fica, evidentemente, turbulento. Qual a análise que a senhora faz desses movimentos e se a senhora concorda com a colocação ou o apontamento de que Donald Trump atua muito com ameaças e que ele faz isso exatamente para
tentar conseguir o que quer, talvez até o que não esteja implícito nessas ações. Bom, Wagner, seguindo aqui a linha do professor Tales, eu acho que sim, a gente está num momento de transição de ordem, e para pior, se é que a gente pode falar. Há uma situação que você menciona aí sobre a confiança. Eu acho que Trump está desfazendo a confiança que tem sido construída ao longo desse período pós-Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, essa ordem liberal, né, essa ordem que também é baseada no comércio internacional, a gente tem a questão que o comércio internacional é um dos pilares, não é, dessa ordem que surge ali. A gente vai voltar um pouquinho, final ali do século XIX, a gente já tem esse processo de comércio internacional se estabilizando, uma coisa que se fortalece ainda mais após a Segunda Guerra Mundial, e o comércio mundial tem sido realmente um dos pilares dessa ordem liberal, que, na minha visão, está sendo realmente destroçada pela falta de... Eu não sei nem como é que a gente explica, na verdade, já vi muita gente, muitos especialistas, também meio que perdidos. Até eu lembro de um professor comentando, ele falou o seguinte: eu não sei nem o que eu falo mais sobre Trump. Eu desisti de tentar fazer qualquer tipo de previsão sobre o que Trump vai fazer, porque, como você mencionou, Wagner, ele toma uma decisão, volta atrás, e isso causa realmente uma insegurança no cenário internacional que é extremamente danosa. A gente tem aí um presidente que é o líder, digamos assim, da nação mais importante do mundo. Os Estados Unidos têm construído, desde o século passado, o que a gente chama de liderança benigna. Claro que a gente tem os erros aí, o professor Tales mencionou, por exemplo, a questão da saída do Afeganistão, foi uma coisa terrível. A guerra do Afeganistão é super criticada também, super, né, escrutinizada, mas o que a gente tem é uma ordem americana, uma pax americana, digamos assim, que tem contribuído de maneira positiva para se manter essa ordem liberal, essa ordem onde você respeita as leis internacionais. Então, o Trump está trabalhando, não sei se de maneira deliberada, ou até parece às vezes que ele nem sabe o que está fazendo realmente, mas o que acontece é que os efeitos estão aí. Então, você tem os europeus que não confiam no Trump, você tem os europeus que estão precisando rever a sua forma de enfrentar aí o mundo, já tem aí uma corrida armamentista se desenhando, né? Os europeus vão ter que se defender de alguma forma sem pensar no apoio americano daqui para frente, né? Na questão comercial, muito mais complexo ainda, porque você tem aí países que vão recorrer, inclusive, ao OMC, para tentar rever essas questões de tarifas, né? A China, por exemplo, vai pagar 45%, eu acredito aí, de tarifas, né, com essa questão do Trump. O Brasil também já se mostrou bastante cauteloso em relação a essa questão do aço ser tarifado e tudo. Então, eu acredito, sinceramente, que um dos pilares, que é o comércio internacional, que é essa questão da transação internacional, da convivência entre as nações, essa ordem liberal, muito baseada no comércio também, o Trump, infelizmente, ou deliberadamente, ou sem querer, enfim, está destruindo. Infelizmente, vai ser difícil daqui para frente confiar numa postura correta, digamos assim, dos Estados Unidos no cenário internacional. Eu vejo dessa forma. Vamos lá. Professor Marco Alves, inicialmente eu gostaria que o senhor trouxesse uma visão sua a respeito do continente onde o senhor habita atualmente, que é o continente africano. Porque, como o senhor percebeu, tudo que se fala aqui, onde nós estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo, refere-se a continentes como o continente asiático, o continente europeu, o nosso continente, a América Latina, e fala-se muito pouco de África. E não é somente nessa ocasião. Por exemplo, eu comentava agora há pouco com colegas que na pandemia também, a gente pouco olhava para a África. Tínhamos poucas informações a respeito da África. Mas, do seu ponto de vista aí do continente africano, o que é que se pensa? Quais são as consequências que podem ocorrer no continente africano ou de outra forma, como é que o continente africano pode colaborar com essas discussões também? Na verdade, Wagner, o continente africano, obviamente, ele é tocado, porque hoje em dia a mundialização, até diria o mundialismo, faz com que uma coisa que acontece num lugar afeta no outro. Com a guerra na Ucrânia, por exemplo, e a limitação da exportação de trigo ucraniano e russo,
provocou um aumento dos preços tremendos em muitos países africanos que dependem exclusivamente, quase, como no Egito ou no Mali, do trigo que vinha dessas regiões. Então, de fato, impacta. Depois, se vamos ver numa imagem um pouco menor, o esquema já mudou um pouquinho na África desde 2008, quando a França deixou de ser o primeiro parceiro econômico do continente, quando a Europa deixou de perder a predominância também do ponto de vista comercial, onde a China se assentou como o primeiro parceiro. Hoje a China ela tem aqui um poder econômico muito forte, ela é o maior parceiro da grande maioria dos países aqui do continente, então digamos que os olhares não estão mais virados para o Ocidente, estão mais virados para o outro lado. Quando a gente vai ver nas questões de apoios militares, cooperação, a França era o principal líder de cooperação militar e com várias bases militares no continente também, pelas antigas colônias, elas foi expulsa meramente de vários países onde foram rejeitados manu militari os acordos entre França e alguns países, Burkina Faso, Mali, Níger, recentemente Chad, Senegal, Costa do Marfim. Então, e eles se viraram para a Rússia. Por quê? Porque o discurso que chineses e russos têm tido perante a África é muito diferente do discurso ocidental. Eles dizem, nós vamos aproveitar de vocês, vamos aproveitar a sua mão de obra, as suas matérias-primas, mas vamos dar em troca algo que vocês pedem de forma justa, que a visão ocidental era, nós estamos nos aproveitando totalmente de vocês e vocês vão receber os restos. Eu estou caricaturando um pouco, mas não está tão longe da realidade que aconteceu em campo e da percepção das pessoas que têm. Nós temos hoje um dos continentes mais novos do mundo. Em 2050, 50% da população do continente africano terá menos de 25 anos e eles viram muito do mesmo. Faz 60 anos que houve a descolonização, a independência de muitos países e a situação continua precária. Então eles estavam fartos de continuar a seguir as orientações do Ocidente e se orientaram para outros atores e autonomização. Também ver que hoje, você membro dos BRICS, você tem o Egito, a Etiópia, a África do Sul, que também estão ganhando predominância. Você hoje tem 10 principais economias africanas que fazem 2,3 trilhões de dólares de PIB, que é o equivalente da França. Então também tem uma dinâmica nova. Os Estados Unidos aqui nesse cenário, ele é um pouquinho diferente, porque ele intervinha muito com as ajudas de cooperação, de financiamentos, mas o Trump suspendeu elas para 90 dias e vai cortar várias ajudas que inclusive vão pôr muita dificuldade a muitas pessoas. O Botsuana, por exemplo, 100% da campanha de vacinação contra a febre amarela depende dos Estados Unidos. Então vamos ter mortes. Só que sabem quem chegou? A China disse que ela estava disposta a assumir plenamente a integralidade da ajuda financeira que os americanos faziam e ela colocar em campo para continuar. Então veja, esse novo cenário, ele já está orientado aqui. Tá. Agora, a China aparecendo aí com uma oferta de ajuda. A gente sabe que, como se diz aqui no Brasil, Marco Alves, não existe almoço grátis. O que é que tem por trás desse interesse chinês? Não, obviamente. Aqui a China o que ela faz? A França e os Estados Unidos, quando emprestam dinheiro por vias do FMI, o Banco Mundial, as taxas de juros são extremamente elevadas e as obrigações de reformas estruturais, de mudança da economia, de privatizações, são muito drásticas. Quando a China empresta dinheiro, ela diz, não precisa de juros, você paga o que você me deve, mas se você não tiver capacidade em me reembolsar, as infraestruturas que nós estamos construindo no seu país ficam para nós. Nós é que ficamos a utilizá-las e a ser assim, donos do porto durante 25 anos. Nós ganhamos a concessão, financiamos, fizemos e temos a concessão, temos o lucro total. E depois negociamos para dar dividendos para vocês. Então, na verdade, eles fazem o mesmo que os outros faziam, aproveitam. Só que eles dizem claramente, está nítido, não tem truque aparecendo por trás, está muito claro. Então, os africanos preferiram optar para isso. E a China investiu pesadíssimo, aeroportos, estradas, rodoviárias, ferroviárias. Você não tem noção como em 10 anos a infraestrutura africana evoluiu. E depois temos outros atores que estão começando a surgir também de forma muito interessante. A Índia, que com a sua diáspora no leste africano e no sul africano está ganhando cada vez mais espaço. A Turquia também, que está virando um ator de cooperação muito forte, principalmente no âmbito de armamento, e players nacionais internos do continente, como o Marrocos, que estão ganhando um peso enorme no setor bancário e financeiro e financiamento de projetos. Muito bem. Eu não quero que vocês percam os links, ou como a gente diz no jornalismo, professora Dejinani, os ganchos. Eu tenho algumas anotações aqui, mas não quero fazê-las agora, porque todos vocês expuseram pontos de vista
E se alguém quiser puxar o ponto de vista de alguém para fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Aliás, vocês podem, inclusive, quando quiser fazer uma intervenção, levantar a mão, certo? Que eu quero que a conversa rode entre vocês, para não quebrar a linha de raciocínio. Alguém quer fazer algum comentário agora? Eu acredito, Wagner, Marco e Regina. Então, levantei posteriormente a mão, mas. Não, tudo olha, bem, pode ir. Eu acredito que isso que Marco fala tem muita propriedade, porque o continente africano tem 54 estados soberanos, 54 países. É um continente que cresce com taxas de natalidade maiores de quaisquer outros continentes. Já tem um outro tipo de pegada, um outro tipo de approach. Esse approach, ele não deixa também de ser, digamos assim, neocatequético, neoimperialista, chamemos como quisermos, mas ele tem um novo approach. E tudo que é novo, depois de séculos de relação metropolitano, colonial, europeu com a África, isso traz oportunidades. Traz também, naturalmente, uma dinâmica de interesse. Esses projetos grandiosos, sobretudo infraestrutura, e financiados pelo NDB, New Development Bank, que é o Banco dos BRICS, criado em 2016, trouxe, por exemplo, o Egito para dentro do bojo. O Egito, não só no âmbito político dos BRICS, mas também no âmbito do financiamento com a construção da sua nova capital, a nova sede administrativa do Cairo. Eu estive na Guiné Equatorial em 2009, e lá eu estive na capital e vi, desde aquela época, as grandes reformas da chamada Malabo 2, quase que uma nova capital pela China. Em Angola, por exemplo, existem milhões e milhões de dólares em investimento com a Sinohydro, grande empresa chinesa no campo de construção de represas e usinas hidrelétricas. O fato é, o engajamento desses países traz uma semente de desenvolvimento socioeconômico futuro, e essa é uma marca de mercantilista, de esgotamento ao último sangue dos recursos energéticos, minerais, agroeconômicos da África para alimentar os mercados europeus. Isso do século XVII para cá. Professora Deginani. Eu acredito, aí, pegando o gancho, né, como disse o Wagner, da fala do Thales, do professor Thales e também do Marcos, né, do Marcos Alves, eu acho que essa forma de atuação da China é também um recado, né? Você tem os Estados Unidos meio que se recolhendo, meio que recuando, né, dessa liderança. Você tem os europeus também, como mencionou o Marcos Alves, né, a questão do pós-colonial e tudo. E aí você tem a China trabalhando dessa maneira. A gente tem, por exemplo, a Rota da Seda do século XXI, não é? Que é uma iniciativa chinesa, por exemplo, que tem essa visão mais do soft power, né? Para os nossos ouvintes entenderem, é uma forma de exercer uma liderança, uma hegemonia no mundo sem usar o poder bélico. Então, você usa a negociação, você usa o investimento, a infraestrutura, e a China tem conseguido, por meio dessa Rota da Seda do século XXI, né, essa ideia de colocar aí a sua liderança no mundo de uma forma mais tranquila, mais pacífica, né, aparentemente. E aí a gente tem os eixos aí de domínio, né? Os Estados Unidos cada vez mais se retraindo no cenário internacional, e aí com o Trump a situação degringolou de vez. E a China vai trabalhando não só na África, eu menciono também a questão do Oriente Médio. Há uma disputa ali, por exemplo, de hegemonia entre chineses e russos, não é? Os Estados Unidos, como o Thales mencionou, saiu ali de maneira desastrosa do Afeganistão, né? E aí a gente tem esse vácuo de poder que China e Rússia disputam, né, ali no Oriente Médio. A Rússia, a gente tem uma presença ali na questão da Síria, né, tem um apoio ali ao Irã, mas a China também tem olhos ali para o Oriente Médio, porque é preciso tomar o lugar e o vácuo que ficou da liderança americana. Então, quando os Estados Unidos vão se retraindo, né, no cenário internacional, a China vai tomando esse lugar, né? E aí o professor Marcos pode continuar aí, fazer alguma intervenção, mas eu acho que é isso. Eu acho que esse vácuo de poder a China tem trabalhado de maneira muito, muito forte, né, para se manter aí hegemônica no cenário internacional.
Professor Marco Alves. Professora Dejanane tem total razão e eu vou-lhe dar fatos, o número de embaixadas criadas pela China nesses últimos anos, que ultrapassou a França como o segundo país do mundo com mais embaixada, o volume de institutos confícios para ensinar a língua chinesa pelo mundo afora, quando a França utilizava a Aliança Francesa como instrumento do soft power e perdeu o espaço para os institutos confícios, onde você pode estudar gratuitamente o chinês em vários países, bolsa de estudos nem se fala, facilidade de vistos de negócios, por exemplo, do continente africano para a China. É mais fácil para mim obter um visto com documentação africana, às vezes, do que com documentação europeia ou de outros países para ir para a China para fazer negócios. O prazo é mais curto. E um último ponto que eu salientei, inclusive, essa semana com o Aldo Vilela, é, por exemplo, hoje, na Arábia Saudita, foi decretada pelo MBS, o Ben Salman, o chefe lá da Arábia Saudita, que o chinês se tornava língua obrigatória no colegial e no ensino médio como segundo idioma depois dos Estados Unidos. Já está programado em 7 estados do país e depois daqui um ano que vem para o colegial, segundo, primeiro e terceiro ano, que o chinês é obrigatório para as pessoas da Arábia Saudita, demonstrando o peso que ela está tendo. E nós também temos que ver que, além do soft power, algumas conquistas e vitórias diplomáticas. O fato de ter permitido uma negociação e a retomada de diálogo entre Irão e Arábia Saudita foi uma grande vitória chinesa, sem dúvida nenhuma. O fato da China intervir na OSCE, na organização ali da Ásia Central, e de ter a primeiro país a retomar uma espécie de diálogo com o Afeganistão, que também acaba legitimando os talibãs 2.0, mas retomando e recolocando, de certa forma, Afeganistão no cenário internacional, países como o Uzbequistão, etc. O fato da China e agora e a Índia retomarem conversas desde a última cimeira das BRICS e terem aumentado nesse último final do trimestre do ano passado e primeiro trimestre, que duplicou o volume de negócios entre China e Índia, quando eles estavam brigados e assim numa situação de tensão muito forte, são também sinais de vitórias diplomáticas muito recentes que a China proporcionou. Ou seja, ela já não atua somente no soft power, não atua somente também no âmbito econômico, no âmbito diplomático, ela também está se colocando. Agora, meus caros amigos, só falta o âmbito militar. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Eu vou aproveitar para pedir para o professor Thales Castro verificar a sua conexão com a internet, que nós tivemos algumas interrupções, professor, na sua última fala, mas já vou deixar um gancho aqui para o próximo bloco, quando a gente voltar. Tudo que falamos aqui, sem indução, recaiu sobre China. Será que nesse cenário a China já se coloca como o grande condutor desse novo cenário, em contraposição aos Estados Unidos, e aí pode unir parte da Ásia, parte da Europa, América Latina e isolar a América do Norte? Daqui a pouquinho a gente volta. CBN Debate.